Bom dia, estamos no dia 191 de leitura da Bíblia. Começaremos com Marcos, capítulo 15, versículos de 21 a 47. A crucificação de Jesus. E obrigaram Simão Cireneu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Então o crucificaram e repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte para ver o que cada um levaria. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E a inscrição com a acusação contra ele dizia: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: ah, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, zombando, diziam entre si: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. A morte de Jesus. Chegando ao meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até às 3 horas da tarde. E às 3 horas, Jesus clamou em voz alta: Eloá, Eloá, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, diziam: vejam, ele chama por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre e, colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. E o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e ainda Salomé. Quando Jesus estava na Galileia, essas mulheres o acompanhavam e serviam. E além destas, haviam muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. O sepultamento de Jesus. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que Jesus tinha morrido. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o num lençol que tinha comprado e o depositou num túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Livro 1 de Reis, capítulo 11. A idolatria de Salomão. Além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras: moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem os seus deuses. A esta Salomão se apegou pelo amor. Tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração dele não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa de Sidônios, e Milcom, abominação dos amonitas.
Assim, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir o Senhor como Davi, seu pai, havia feito. Nesse tempo, sobre o monte que fica diante de Jerusalém, Salomão construiu um santuário a Quemos, abominação de Moabe, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. A ira de Deus contra Salomão. O Senhor se indignou contra Salomão por ter desviado o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes, e ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe havia ordenado. Por isso o Senhor disse a Salomão: já que você procedeu assim e não guardou a minha aliança nem os meus estatutos que lhe ordenei, vou tirar o reino de você e dá-lo a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. Todavia, não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a seu filho por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém que escolhi. Os adversários de Salomão. O Senhor levantou um adversário contra Salomão, a saber, Hadade, o edomita, que era da linhagem real de Edom. Porque quando Davi esteve em Edom, Joabe, o comandante do exército, que tinha ido sepultar os mortos, matou todos os homens em Edom. Porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que eliminou todos os homens em Edom. Porém, Hadade fugiu para o Egito na companhia de alguns homens edomitas, dos servos de seu pai. Na ocasião, Hadade era ainda muito jovem. Partiram de Midian e foram até Parã, de onde levaram consigo alguns homens e chegaram ao Egito, a Faraó, rei do Egito, que deu a Hadade uma casa e lhe prometeu sustento e lhe deu terras. Hadade encontrou favor aos olhos de Faraó, tanto que este lhe deu, por mulher, a irmã de sua própria mulher, irmã de Táfnis, a rainha. A irmã de Táfnis deu-lhes à luz seu filho Genubate, que foi criado por Táfnis na casa de Faraó, onde Genubate ficou entre os filhos de Faraó. Quando Hadade soube no Egito que Davi tinha morrido e que Joabe, comandante do exército, estava morto, disse a Faraó: deixe-me voltar para a minha terra. Então Faraó lhe perguntou: mas o que lhe falta comigo para que você queira voltar para a sua terra? Hadade respondeu: não me falta nada, mas deixe-me ir. Deus levantou mais um adversário contra Salomão, a saber, Rezon, filho de Eliada, que havia fugido do seu senhor Hadadezer, rei de Zobá. Ele ajuntou homens e se fez chefe de um bando. Depois de morticínio, feito por Davi, eles se foram para Damasco, onde habitaram e fizeram de Rezon o seu rei. Este adversário de Israel durante toda a vida de Salomão e lhe fez mal, como Hadade havia feito. Rezon detestava Israel e reinava sobre a Síria. Aías prediz que Jeroboão será rei de Israel. Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zereda, servo de Salomão e cuja mãe era uma viúva chamada Zerua, revoltou-se contra o rei. Esta foi a causa porque levantou a sua mão contra o rei. Salomão estava edificando Milo e reparando as brechas da cidade de seu pai Davi. Jeroboão era um homem valente e capaz. Quando Salomão viu que ele era um jovem que fazia bem o seu trabalho, ele o encarregou de todos os trabalhadores forçados da casa de José. Aconteceu que nesse tempo, quando Jeroboão estava saindo de Jerusalém, o profeta Aías de Siló o encontrou no caminho. O profeta estava usando uma capa nova e os dois estavam sozinhos no campo. Aías pegou uma capa nova que estava usando, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: pegue 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino das mãos de Salomão, e a você darei 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque Salomão me abandonou e se inclinou diante de Astarote, deusa dos Sidônios, diante de Quemos, deus de Moabe, e diante de Milcom, deus dos filhos de Amon. Ele não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto aos meus olhos, a saber, para guardar os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi seu pai. Porém, não vou tirar de Salomão o reino todo.
Pelo contrário, farei com que ele governe durante todos os dias da sua vida, por amor a Davi, meu servo, que escolhi e que guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão do filho de Salomão tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e as darei a você. E ao filho dele darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Quanto a você, eu tomarei, e você reinará sobre tudo que desejar a sua alma, e você será rei sobre Israel. Se você ouvir tudo o que eu lhe ordenar, e andar nos meus caminhos, e fizer o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu estarei com você, e lhe edificarei uma casa estável, como edifiquei para Davi, e darei Israel a você. Por causa disso, afligirei a descendência de Davi, mas não para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão, mas este se levantou e fugiu para o Egito, para junto de Sisaque, rei do Egito, e ali permaneceu até a morte de Salomão. A morte de Salomão. Quanto aos demais atos de Salomão, a tudo que fez e a sua sabedoria, não está tudo escrito no livro da história de Salomão? O tempo que Salomão reinou sobre todo Israel em Jerusalém foi de 40 anos. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi. Seu pai Reboão, seu filho, reinou em seu lugar. Oséias capítulo 13. Castigo definitivo. Quando Efraim falava, havia tremor. Foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado por causa de Baal e morreu. Agora pecam cada vez mais e da sua prata fazem imagens de fundição, ídolos segundo seu conceito, todos obra de artifícios, e dizem, ofereçam sacrifícios a eles. Chegam até a beijar esses bezerros. Por isso serão como a névoa da manhã, como o orvalho da madrugada, que logo desaparece, como a palha que o vento leva da eira e como a fumaça que sai por uma janela. Mas eu sou o Senhor, seu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, vocês não conhecerão outro Deus além de mim, porque não há Salvador a não ser eu. Eu os conheci no deserto, em terra muito seca. Quando tinham comida, eles se fartaram, e uma vez fartos, seu coração se encheu de orgulho. Por isso se esqueceram de mim. Portanto, serei para eles como um leão, como um leopardo. Ficarei espreitando no caminho, como ursa roubada dos seus filhotes. Eu os atacarei e lhes rasgarei o peito. Como leão, eu os devorarei ali mesmo. Como um animal selvagem, os farei em pedaços. A sua ruína, ó Israel, vem de você, e só de mim o seu socorro. Onde está agora o seu rei, para que o salve em todas as suas cidades? E os seus juízes, dos quais você disse, dê-me um rei e príncipes? Eu lhe dei um rei na minha ira, e o tirei de você no meu furor. As iniquidades de Efraim estão atadas juntas, o seu pecado está armazenado. As dores de parto virão, mas ele é filho insensato, porque será tempo de nascer, mas ele não estará no lugar por onde deve vir ao mundo. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as suas pragas? Onde está, ó inferno, a sua destruição? Meus olhos estarão fechados para a compaixão. Ainda que Efraim dê frutos entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto. Ele secará a sua nascente e estancará a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todas as coisas preciosas. Samaria levará sobre si a sua culpa porque se rebelou contra o seu Deus. Cairá a sua espada, seus filhos serão despedaçados, as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio.